Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Pessoal, viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, nós que já ultrapassamos a edição 300 há um bom tempo. Quem sabe até o final do ano a gente consiga fazer aí umas 330 edições, que seria 10% a mais do que a gente previa, quer dizer, muito satisfatório. E não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, de fazer comentários e de compartilhar nas redes sociais. Nós que viemos para uma edição especial Ciências, onde nessa edição especial Ciências eu disse que ia fazer com vocês a revista Galileu da Editora Globo, edição 341 de dezembro agora de 2019, a última edição que está nas bancas. E nós falaremos sobre a seção Mulheres das Estrelas, por Ana Posses, Duília de Melo e Geisa Ponte. Cada astro tem seu fim. Estrelas que têm acima de 8 vezes a massa do Sol se parecem com uma cebola. Em cada uma das camadas é produzido um elemento químico. É a produção de energia no interior das estrelas que equilibra a força da gravidade. Nós, inclusive, já explicamos isso para vocês na nossa playlist O Colapso do Universo. Na nossa playlist Colapso do Universo, nós estamos exatamente compreendendo a matéria degenerada, o plasma, que é o quarto estado da matéria, que existe no interior do Sol, por exemplo, e que extremamente quente produz aquilo que a gente chama de expansão termodinâmica. No entanto, essa expansão ela é contida pela enorme força gravitacional provocada pela imensa massa do Sol, o que dá uma estabilidade. E qual é a melhor estabilidade para uma condição assim no universo em termos de massa e volume, em termos de conteúdo? Uma esfera. Esta é uma prova inconteste da forma esférica da Terra, evidentemente para quem entende de matemática, de química e de física. Se for leigo, aí o sujeito não tem formação alguma e ele vai começar a falar abobrinhas para que eu não me exceda e fale coisas mais pesadas. A Ana Posses, a Duília de Melo e a Geisa Ponte são astrônomas que querem mostrar ao Brasil a importância da ciência. Logo, são grandes divulgadoras científicas. Trabalham para atrair mais jovens, especialmente meninas, para este campo. Ou seja, um trabalho extraordinário, um trabalho louvável. Na coluna passada, falamos da nossa estrela, o Sol, e de como ela um dia sofrerá transformações profundas que modificarão seu tamanho e cor. Virará uma gigante vermelha, uma nebulosa planetária e, por fim, uma anã branca. Se porventura nós não tivermos feito esta reportagem anterior e você não tenha lido, é evidente que nós faremos esse trabalho da evolução estelar, da chamada sequência principal ou da sequência normal das estrelas, a vida normal das estrelas. Nós faremos isso no Colapso do Universo. Essas transformações ocorrerão quando o combustível em seu interior acabar, ou seja, quando ela queimar todo o hidrogênio, que é o principal combustível, já que a queima do hidrogênio no interior do Sol gera o hélio. Precisando então se transformar para continuar a produzir energia e evitar uma explosão. Mas o Sol é apenas uma estrela de tamanho médio, enquanto as de grande massa têm vidas bem mais dramáticas. São esses monstros estelares o
o tema da coluna deste mês. Então, como eu disse, eles não estão tratando da chamada sequência principal de estrelas, e sim das estrelas gigantes. As estrelas que têm massa acima de 8 vezes a do Sol seguirão um destino muito diferente de nossa estrela. Essas estrelas se parecem com uma cebola, com várias camadas. Em cada uma acontece a formação de um certo elemento químico e, com isso, a produção de energia. E assim como no Sol é a produção de energia no seu interior que equilibra a força da gravidade, que sempre tende a comprimir o gás, mantendo a estrela em equilíbrio. Mais uma vez, elas afirmam do equilíbrio que existe numa estrela entre a expansão termodinâmica e a compressão gravitacional. Após apenas alguns milhões de anos produzindo energia e transformando elementos químicos, o caroço estelar terá somente o elemento químico ferro. Por que vai chegar ao elemento químico 26? Porque não é possível para qualquer corpo do universo queimar ou sintetizar além do ferro. Nesse momento, em vez de produzir energia, a estrela passará a consumi-la. Essa inversão de papel causará um fenômeno catastrófico, uma avalanche de todas as camadas estelares caindo uma sobre as outras. Por que isso ocorre? A estrela, ela perde a capacidade de queimar, já que ela não queima além do ferro, logo ela não consegue mais se expandir e, por fim, a força gravitacional vai vencer a expansão termodinâmica em decadência e vai esmagar muito o interior dessa estrela, talvez esmagará para sempre, dependendo do limite de massa, formando um buraco negro. A temperatura e a densidade serão tão altas no caroço estelar que os prótons começarão a capturar elétrons e formar nêutrons, e a avalanche das camadas mais externas dará início à formação de todos os elementos da tabela periódica devido à compressão da massa. Como a massa vai se comprimindo, ela vai transformando esses nêutrons, esses prótons e elétrons em todos os elementos químicos que nós conhecemos. Porém, nessa fase a estrela não conseguirá atingir o equilíbrio e uma grande explosão acontecerá, ejetando para o meio interestelar todo o material produzido. A explosão é o que chamamos de supernova. Enquanto ocorre o brilho estelar, aumenta tanto que é possível ver as estrelas a olho nu, mesmo durante o dia. Nós que já tivemos eventos como as supernovas, que rivalizavam em luminosidade com a Lua, para que vocês façam uma ideia de quanto essa estrela brilhará. Foi o que aconteceu no ano de 1054, quando os chineses registraram a luz de um objeto brilhante por uns 700 dias, quase 2 anos. Hoje sabemos que aquele evento foi uma supernova e conhecemos o que sobrou da explosão, que é a nebulosa de Caranguejo. Além de uma bela nuvem de elementos químicos, restou uma estrela de nêutrons em rotação, ou conhecido também como pulsar. Supernovas são parte importante da evolução química do universo. Tudo que observamos na natureza é feito a partir de elementos químicos que se formaram em processos evolutivos das estrelas. Por exemplo, o cálcio dos nossos ossos, o carbono que nos compõe, o oxigênio que respiramos, tudo veio das estrelas. O ferro que corre nas hemácias do nosso sangue um dia esteve dentro de uma estrela massiva e desencadeou a sua explosão. Então, tudo que se conhece no universo é resultado, basicamente,
das evoluções das estrelas. Desta maneira, ficamos aqui. E se você quiser acompanhar de forma detalhada, não somente num jornal de 10 minutos, isso será tudo analisado na retomada do nosso O Colapso do Universo. Mas por hora ficamos aqui. Desejamos a todos um forte abraço, fiquem bem e não se esqueçam de assistir o nosso novo jornal ainda hoje. Obrigado, fiquem bem.